Olá, meus amigos que acompanham o nosso canal Tapioca com Poesia. Hoje, dando sequência à hashtag Top 5, os poetas que mais caem no Enem, falamos dele, José Oswald de Souza Andrade, o Oswald de Andrade. Um grande agitador cultural, nasceu em São Paulo, foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922 e está entre os poetas que mais caem no Exame Nacional do Ensino Médio. Para a gente dar uma geral acerca das características da poética desse grande Oswald de Andrade, que não foi só poeta não, foi romancista, foi dramaturgo, foi crítico de arte, foi um agitador cultural dos mais importantes, sem falar que foi idealizador e organizador, junto com Mário de Andrade, da importantíssima Semana de Arte Moderna de 1922, o marco introdutório oficial do modernismo no Brasil. Para você acompanhar aqui embaixo as características da obra de Oswald, né? Vamos dar uma olhadinha aí. Nacionalismo crítico, linguagem espontânea, condensada, sintética, uma sintaxe informal, frase simples, coloquialismo vocabular, humor crítico, irreverente, irônico, o poema piada, o poema em tom de anedota, em tom de humor, as influências vindas lá da literatura oriental, dos haikais, o micropoema, sobre o qual inclusive a gente já conversou aqui no nosso canal. O poema pílula, né, que influência do haikai, o micropoema, o poema de pequena extensão, a mistura de gêneros e a quebra da fronteira entre os gêneros, sobretudo a prosa e a poesia, imagens simultâneas, né, uma justaposição de imagens bem ao espírito modernista, a presença da sátira e da paródia e a metalinguagem. Acompanhe aqui embaixo as características principais da obra desse grande brasileiro, desse agitador cultural. Para confirmar essas características, nós fizemos aqui, na verdade, uma seleta de textos, né, que vocês também vão acompanhar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Olha só o poema Brasil. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: "Sois cristão?" "Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Teterê, tetê, quizá, quizá, quecê." Lá longe a onça resmungava, "Uau!" E o negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: "Sim, pela graça de Deus, canhembabá, canhembabá, cum-cum." E fizeram o carnaval. Observe nesse poema a reconstrução do nosso passado colonial, né? Uma revisão histórica do nosso processo de formação cultural, linguística, etnográfica, onde você tem aqui a voz do português, a voz do nativo, do tupi, a voz do africano, a voz do eu lírico poético que fala no poema, e essa mistura de vozes vai compor o carnaval, que é a cultura brasileira, né? Essa miscigenação multicultural que dá origem ao que nós somos. Então, neste poema, nós podemos ver o nacionalismo crítico, nós podemos ver a linguagem espontânea, essa justaposição de imagens simultâneas, o negro aqui, o índio ali, o colonizador acolá, e a quarta voz, que é a própria voz do eu lírico que fala no poema. Aqui vê-se também o humor crítico, irreverente, né, que você confirma aqui no poema de número 2, Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. É o que a gente chama de poema piada, o poema anedota, né? Esse tom de sátira, esse humor crítico, irreverente, que marca tão fortemente a poesia de Oswald de Andrade. Aqui no nosso terceiro texto, Vício da Fala. Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado, e vão fazendo telhados. O coloquialismo vocabular, a incorporação da variante social, chamada de variante diastrática, do não letrado, a variante regional, chamada de variante diatópica, do homem do campo, misturando nessa miscigenação de linguagens que formam o nosso português brasileiro. A propósito desse português brasileiro, lembremos-nos do poema clássico, né, desse poema quase clichê da obra do Oswald de Andrade, que é o poema
Pronominais, onde ele mostra exatamente essa construção de uma identidade nacional, essa dessacralização da arte, tornando o poema algo mais acessível, mais próximo do leitor comum. Olha só aqui, pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Observa essa dessacralização da arte, né? Esse português coloquial, esse português do brasileiro comum que se incorpora à linguagem poética, que passa a fazer parte do poema, ou seja, você traz a variante popular, coloquial, oralizada, e joga essa variante dentro da variante literária, produzindo uma arte com cara de Brasil, produzindo uma arte acessível ao brasileiro comum. A construção de uma língua nacional, de uma língua verdadeiramente nossa, de uma língua verdadeiramente brasileira. Esse é Oswaldo de Andrade. Olha aqui o poema Pílula, o micropoema que revela a influência dos haikais. Lembra que a gente já falou aqui, lá em Leminski, que bebeu nesta fonte aqui. Não nos esqueçamos que Leminski é antropofágico, como muito bem definiu Oswaldo de Andrade. O capoeira quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Mostrando exatamente essa afronta, né? Esse brasileiro ali, periférico, enfrentando a autoridade, mostrando a sua voz, mostrando a sua capoeira, a sua ginga brasileira, a sua ginga afrodescendente. Aqui está o início da construção da identidade crítica da arte brasileira. O modernismo, a primeira fase, e Oswaldo foi um dos grandes arautos da modernidade em nosso país. Mas o modernismo também, ao recriar o passado, buscava a paródia, né? Buscava essa presença de uma recriação cômica, engraçada, uma releitura de poemas do passado, como essa releitura aqui que ele faz de um poema famosíssimo do indianista Gonçalves Dias, poeta da primeira fase do modernismo. Olha aqui o canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Aqui você vê a paródia, né, em que ele se vale de uma certa semelhança com a estrutura formal do poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias para recriar em tom de sátira e de humor a sua releitura, a sua pasárgada, o seu exílio, a sua terra, que é exatamente a cidade de São Paulo. Né? A sua terra idílica, digamos assim. E a quebra da fronteira entre os gêneros, né? Essa mistura de prosa com poesia, essa mistura de gênero narrativo com gênero lírico, fazendo uma coisa meio híbrida, né? Meio relaxada, mas intencionalmente relaxada para construir algo novo, algo liberto, que é exatamente a proposta essencial do modernismo, né? A metalinguagem, olha aqui, escapulário. No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. E é com esse poema lindo que nós nos despedimos nesse bate-papo de hoje, esperando todos vocês para o nosso próximo encontro. Oswaldo de Andrade, a poesia para o Brasil, a poesia antropofágica, sobre a qual a gente vai conversar na continuação desse vídeo já já. Forte abraço e até o próximo encontro.